Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor trabalhar. Senhor, não é do nosso jeito, é do seu. Espírito Santo, nós não sabemos fazer. Não me deixa sozinho aqui em cima. Nós nos apresentamos com temor e tremor diante de Ti. Senhor, vai aferindo os corações, vai sondando a nossa mente, vai nos esquadrinhando, vai encontrando genuinidade em nós, vai encontrando verdade em nós. Senhor, nós não queremos mais ser falsos, nós queremos ser verdadeiros, nós queremos ser adoradores em verdade e em espírito. Espírito Santo, vai destravando a mente, vai quebrantando os corações, vai tocando os jovens. Senhor, esses jovens dessa casa precisam Te conhecer. Já tem passado tempo que eles reverenciaram Deus dos seus pais. Agora eles precisam de chamar o Senhor de meu Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai tocando os pais. Vai tocando os pais dos jovens que estão aqui presentes, para que eles possam ajudar esses jovens a encontrá-lo. Pai, em nome do Senhor Jesus, vai restaurando as famílias, vai resgatando, vai fazendo todas as coisas novas. Vai, Espírito Santo, aonde a incredulidade, vai destravando, vai convencendo, Espírito Santo, o homem do pecado, da verdade, vai convencendo o homem de quem o Senhor é. Vai destravando, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Destrava. Vai libertando, vai sarando, vai derramando o seu bálsamo. Ai, Espírito Santo. Um pregador sem o Espírito Santo não serve de nada. Espírito Santo, tem liberdade aqui, vai movimentando o nosso meio, vai fazendo do teu jeito. Vai tocando, Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Nós vamos ler do capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Daniel, capítulo 1, versículo 1 ao 7. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Se você observar, você vai ver que o Deus aí está minúsculo. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Novamente, minúsculo. Deus entrega o seu povo ao rei ímpio. No versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, jovens de boa aparência, jovens instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, em que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele, Nabucodonosor, bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel,
o de Beltesazar, a Ananias, o de Sidraque, a Misael, o de Mesaque, e a de Azarias, o de Abidneu. Podem se sentar, fiquem à vontade. Vamos continuar a palavra do Senhor. Quando nós começamos a ler o livro de Daniel, no capítulo 1, do versículo 1 a 7, nós chegamos a ter um cenário que nós vemos, como vocês puderam ler juntamente comigo, que o próprio Deus, o Deus de Israel, entrega o seu povo na mão de um rei ímpio, chamado Nabucodonosor, este que era imperador da Babilônia. Qual o motivo? O povo de Deus havia se corrompido. O povo de Deus havia se entregado à idolatria, ao culto, aos falsos deuses. De manhã subiam ao templo e se sacrificavam ao Deus Todo-Poderoso. E à tarde acendiam incenso aos falsos deuses. E à noite ofereciam sacrifícios a falsos deuses. Viviam uma vida confusa, uma vida no qual não criam de verdade nem uma coisa nem outra. Quando a dificuldade apertava, questões apertavam, saía distribuindo devoção para ver qual Deus os atendia primeiro, segundo a sua necessidade. O povo do Senhor também havia negligenciado a justiça social. O povo que Deus havia prosperado estava se afastando cada vez mais do Senhor. O Senhor, o nosso Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus criador de todas as coisas, envia profetas de verdade, profetas que anunciavam o juízo de Deus caso aquele povo não se arrependesse. Não profetas como no dia de hoje, que nós vemos pessoas das igrejas vivendo em pecados deliberados, mas o profeta que está no púlpito segurando o microfone liberam bênçãos para pessoas, enquanto o Deus de Israel envia os seus profetas para que os seus venham se arrepender e se retratar e voltarem para o seu caminho e desfrutarem das benevolências, das bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Esse povo de coração endurecido, esse povo enrijecido, desprezava a palavra de Deus, desprezava os profetas de Deus. Os profetas do Antigo Testamento não eram como os profetas de hoje, abastados, enriquecidos, que andam em carros importados. Eram homens sofridos, perseguidos, que viviam sendo agredidos e alguns até mortos. Por quê? Porque um homem e uma mulher que carregam a palavra de Deus, muitas das vezes as verdades do Evangelho, elas não são bem recebidas. Muitas das vezes, o que você quer ouvir de Deus não é o que Ele tem para te falar, então você despreza. E você busca adivinhadores, você busca adivinhos, você busca homens que estão sendo aconselhados, que estão revelando a você através de espíritos malignos, porque é aquilo que Deus tem para você, que é arrependa-se, não serve. Não serve. E é chegado o dia que a taça do juízo de Deus, jovens, ela se derrama, e Deus usa um rei extremamente maligno. Porque o que nós temos que aprender é que ninguém resiste aos planos do Senhor. E Deus usa quem Ele quer, como Ele quiser, quando Ele quiser. Ele usa o homem que era o imperador daquele tempo, aquele homem que antes de vir sobre Judá havia destruído o Egito, e agora derrama sua força sobre a nação do sul, o povo de Deus. E Deus estava conduzindo tudo. Ele estava apenas trabalhando para Deus.
Deus tinha um propósito: purificar o seu povo, jovens. Purificar o seu povo. Aleluia. Arrependam-se e voltem para o Senhor. Não venhamos desejar experimentar o seu juízo. Não venhamos. O dia do Senhor se aproxima. E aquele que não estiver verdadeiramente alicerçado passará novamente pelo dia do Senhor, o último dia do Senhor. Este que nunca se viu nada igual na terra. Arrependam-se e voltem para o Senhor, porque o dia do Senhor está próximo. E nós vemos Deus vindo com a sua ira, usando o rei Nabucodonosor contra Israel. E o rei Nabucodonosor, sabiamente, conduzido por Deus, ele vai levar o povo de Israel em 3 levas. Na primeira leva, ele vem contra aqueles que possuíam o intelecto, os homens sábios de Judá. Ele veio contra aqueles que possuíam a força econômica de Judá, os homens ricos, aqueles que eram os investidores, aqueles que geravam emprego. Ele sequestra, ele aprisiona aqueles homens que eram a força intelectual de Judá e levam todos para Babilônia. Uma longa caminhada. E no meio desse povo existem 4 jovens, o qual nós vemos. Nós vemos o jovem Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Jovens, prestem atenção. Esses 4 jovens, quando eles são levados para a Babilônia, historiadores vão dizer que eles tinham entre 12 e 16 anos. A idade da maioria de vocês. Jovens da idade da maioria de vocês estão sendo arrastados para a Babilônia. Eles estão deixando para trás as suas famílias, a sua casa, os seus animais de estimação, a sua parentela. Eles estão deixando para trás os lugares que eles gostavam de passear, os lugares que eles gostavam de frequentar, e agora, nesse momento, eles estão sendo levados cativos para Babilônia. Um pouco antes atrás, filhos de nobres, jovens estudados, jovens que o seu papai e a sua mamãe estavam entregando o melhor para eles. Mas agora, esses jovens estavam cercados de soldados valentes, muito malvados, provavelmente acorrentados. Vou usar a liberdade poética, o texto não fala sobre isso, mas provavelmente acorrentados, amarrados de alguma maneira, para que eles não viessem escapar. E eles são levados para a Babilônia. Chegando na Babilônia, o rei Nabucodonosor começa a fazer um trabalho com eles, o qual nós vamos falar muito sobre isso nessa noite. Mas uma coisa que eu quero ressaltar com vocês, no primeiro ponto da minha ministração, eu quero falar sobre o sofrimento do justo. Nós vivemos um tempo que os nossos púlpitos estão rodeados de frases, de jargões, de palavras treinadas, como por exemplo, a sua bênção está chegando. A sua bênção está chegando. E às vezes o que o Senhor tem para você nesses próximos dias é uma tempestade, a qual Ele estará com você no barco. Fique tranquilo, meu irmão. Confia no Senhor. Às vezes nos próximos dias tem uma dificuldade, na qual você vai ter a oportunidade de glorificar o Senhor nessa condição. Às vezes nos próximos dias você vai estar no lugar de Daniel. E o que eu quero mostrar para você
coisas o Senhor faz na vida de um homem fiel, independente da circunstância que ele está vivendo, independente do lugar que ele está frequentando. Meu irmão e minha irmã, o que nós precisamos entender é que nesses próximos dias, os nossos olhos não devem fazer como os olhos de Pedro, que olhou para a tempestade e começou a afundar. Nós não podemos tirar os nossos olhos do Senhor, porque no meio da tribulação, porque no meio da aflição, no meio da dificuldade, o Senhor vai nos ajudar. Eu não sei o que você está vivendo nesses dias, mas eu tenho me convidado a entrar nesse lugar e viver o sobrenatural de Deus, independente do que eu esteja vivendo, porque aquele que eu sirvo, Ele é o Deus criador de todas as coisas, e todas as substâncias estão nele. Ele é um Deus provedor, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós, e Ele vai cuidar de mim e vai cuidar de vocês, como Ele cuidou de Daniel. Então o que nós devemos aprender, meus irmãos, é que os justos podem passar por provações. O sofrimento é uma parte comum da experiência humana, e não poupa aqueles que temem o Senhor. Meu irmão, a tribulação, a aflição, a tempestade não poupa aqueles que temem o Senhor. Mas a diferença do crente para o ímpio é que o crente tem Jesus no barco. É que o crente tem Deus, o qual ele pode contar. É um Deus que faz milagre. É um Deus que faz coisas que ninguém explica. Fica tranquilo, meu irmão, Jesus está no barco. Jesus está com você como Ele esteve com Daniel na cova dos leões. Jesus está com você como Ele esteve na fornalha ardente com os 3 amigos de Daniel. O imperador olhava dentro da fornalha, 3 homens foram jogados lá dentro, mas aqueles que estavam de fora viam 4. Fica tranquilo, confia no Deus que você serve. Fica tranquilo. Eclesiastes, o capítulo 9, versículo 2 vai dizer assim: tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao imundo, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme ao juramento. Sabe, meus irmãos, Elias um dia indagou ao Senhor: Senhor, está difícil, Senhor, eu estou sofrendo, Senhor, eu estou sozinho, Senhor, eu estou sendo perseguido por Acabe, eu estou sendo perseguido por Jezabel, tem soldado para todo lado me procurando, querendo a minha cabeça. Meu Senhor, o que está acontecendo? O Senhor é um Deus tão grande, e para onde eu olho tem escassez, para onde eu olho tem seca. Senhor, não sobrou ninguém, estou sozinho, tem ninguém mais. O Senhor responde para ele: homem de Deus, tem 7.000 que ainda não se dobraram. Tem 7.000 que ainda não se dobraram. Deus sempre vai reservar um remanescente. Sempre vai ter homens e mulheres de Deus fiéis, independente da circunstância que estão vivendo. E assim foi com Daniel. Daniel estava
na corte de Babilônia. Daniel estava ali como cativo, estava ali como escravo. Nabucodonosor determinou que eles deveriam comer dos manjares do rei. Mas Daniel sabia que ali no meio daqueles alimentos haviam alimentos impuros, a qual Daniel e seus amigos, ou qualquer judeu, não poderiam se alimentar daqueles alimentos que estavam na mesa do rei. Daniel e seus amigos, com a sua astúcia e observando aquela movimentação, perceberam que provavelmente aquele alimento que estava na mesa, ele também havia sido oferecido a deuses estranhos. Aqueles alimentos que estavam, aquele banquete, aqueles manjares, haviam sido ofertados, sido sacrificados a deuses estranhos. E eles permaneceram fiel e disseram ao rei Nabucodonosor, ao melhor, ao servo, aquele que cuidava dos eunucos, pediu para ele licença, com muita humildade, com muito respeito, que ele permitisse que os 4 jovens se alimentassem de vegetais, de verduras e de cereais, sementes. E Deus tocou no coração daquele homem, aquele que era o líder dos eunucos, e permitiu que aqueles 4 jovens não comessem dos manjares, do que havia de melhor em Babilônia, para poder viver uma vida comendo vegetais, por amor a Deus, por fidelidade a Deus. Pega essa parte, daqui um pouquinho nós vamos voltar nela, que parece pouco isso, mas agora mesmo nós vamos entender quem serve a Deus no pouco, quem é fiel no pouco, o que vai acontecer lá na frente. Amém? Então o que nós aprendemos? Romanos capítulo 5, o versículo 3 vai dizer assim, não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Tiago, no capítulo 1, versículo 2 e 4, vai dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Meus irmãos, eu estou me esforçando para poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus a vocês, nessa noite, jovens. Isso é o que o Senhor espera de nós. Quando Daniel e seus amigos estavam na Babilônia, jovens como estes que estão aqui na frente, jovem em qual a igreja consegue acompanhar tranquilamente, jovens como foi dito, entre 12 a 16 anos, estes homens no primeiro momento, eles negaram comer dos manjares da Babilônia. Esses jovens, como o texto diz, eles tiveram seu nome mudado. Disso eles não escaparam. Quando esses jovens chegam na Babilônia, nós não temos tempo para isso, mas depois, se você tiver curiosidade, pesquise. O nome dos jovens, quando eles saem de Judá, tem um significado. E o significado do nome deles é uma marca de uma fidelidade ao nosso Deus soberano. Mas quando eles chegam em Babilônia, o nome é trocado. E o nome que eles recebem em Babilônia é um nome que é uma reverência aos deuses de Babilônia. O nome deles não foram escolhidos por acaso. O nome deles não foram
má sorte. Cada um foi marcado com uma divindade da Babilônia. Vai pegando. Então nós vemos jovens que tiveram seus nomes marcados, nós vemos jovens que tiveram seu cardápio transformado, e nós vemos no texto que havia um período, o qual eles passariam por isso, 3 anos. Nesses 3 anos, eles iriam passar por uma faculdade da Babilônia. Jovens, tem uma faculdade de Babilônia para vocês pela frente. Nenhum de vocês vão escapar da faculdade de Babilônia. Pais presentes aqui nesse lugar. Os filhos de vocês vão passar pela faculdade de Babilônia. A não ser que você pegue ele, tranque ele num quarto, não deixe ele ver mais ninguém, ouvir mais ninguém, ir em lugar nenhum. Agora, se eles viverem uma vida normal, comum, social, uma vida a qual o Senhor Jesus espera que eles vivam, vocês vão precisar prepará-los. Pais, vocês vão precisar se esforçar mais. Pais, você vai ter que apertar o discipulado. Você vai ter que apertar o testemunho. Porque o que vem pela frente é uma faculdade de Babilônia. Toda vez que a Bíblia fala sobre Babilônia, está falando sobre um sistema satânico. Está falando sobre um sistema que é anticristo. Babilônia é tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E a pergunta que eu deixo aqui: pais, vocês estão preparando os seus filhos para esse momento? Filhos, jovens, homens com a idade de vocês, estavam enfrentando um rei, um imperador. E vocês estão achando que vocês são crianças ainda. Vocês estão achando que não dá para fazer muita coisa. Vai vendo. Na faculdade da Babilônia, o foco de Nabucodonosor era a mudança na cultura, a mudança nos costumes, a mudança na religião. Na Babilônia tinha matemática, tinha ciência, tinha geografia. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam. Vocês não têm noção o quanto os babilônios eram determinados naquilo que eles faziam. Mas a palavra de Deus já dizia que os filhos das trevas são mais que quem? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Existe na Babilônia um código chamado Código de Hammurabi, que até hoje ele é estudado para poder desenvolver leis. Esse código, essa lei de Babilônia, ele foi fundamental no desenvolvimento do direito no mundo. Eles eram muito bons naquilo que eles faziam. E o que eu quero que vocês entendam, família de fé, é que nada acontece de repente. Jovens, nada acontece do dia para a noite. Nada é de repente. O sistema babilônico que está assediando vocês hoje, há quantos anos atrás ele já estava sendo desenvolvido? Há quantos anos atrás ele já estava sendo preparado para poder chamar a atenção de vocês com os manjares? Pais, o sistema babilônico ele não está assediando somente os jovens, eles estão assediando vocês também, eles estão me assediando o tempo todo. E a única coisa que me protege desse sistema é o conhecer a palavra
de Deus. A única coisa que me protege disso. Irmãos, o que você precisa entender é que existe um alto investimento no projeto satânico do anticristo. E você ainda está guerreando se você oferta ou não. Você ainda está em dificuldade se você dizima ou não. Enquanto no sistema de Babilônia, a grana é pesada. O dinheiro é alto. Aqueles que estão servindo os projetos do anticristo, eles estão trabalhando muito duro, sem titubear. E enquanto nós estamos fazendo tudo meia canela, tudo de qualquer jeito. Quando você assiste as propagandas na Globo incentivando a homossexualidade, eu acredito que nenhum de vocês tem nada a opinar quanto à qualidade da propaganda. É muito dinheiro investido. É muita qualidade. São os melhores profissionais que fazem. São os mais requisitados influencers que participam. E eles não estão participando porque eles são a favor da causa, não. Eles estão participando porque eles recebem muito dinheiro para poder disseminar o projeto do anticristo, os projetos de Babilônia. A área da educação está recebendo um alto investimento dos projetos de Babilônia. Seu filho está indo na escola? Fica tranquilo. O nosso sistema educacional, ele está totalmente influenciado por esse projeto. A nossa cultura está recebendo investimento pesado daqueles que estão fomentando o projeto do anticristo. O investimento na divulgação das religiões, das falsas religiões, como as religiões de Babilônia, que são as mesmas que estão assediando hoje. Misticismo, bombando aí na nossa porta. Nunca se cresceu tanto como nos últimos dias. As suas várias vertentes recebem investimento pesado. Por quê? Porque eles querem te tirar da presença. Eles querem que você perca a sua salvação. Eles querem que os seus filhos se afastem de Jesus. Jovens, o layout é muito bem feito, é tudo muito bonito, foi tudo muito bem preparado, da melhor qualidade. Enquanto nós, a igreja do Senhor Jesus, estamos fazendo as coisas tudo do jeito que dá. A ciência que eles vendem é fantástica. A tecnologia que tanto nos assedia, meu Deus. Para de repente chegarmos no lugar que chegamos, tem muito tempo que eles estão trabalhando duro. O padrão de ensino desenvolvido por Babilônia era altíssimo, o qual Daniel e seus 3 amigos foram submetidos. Eles aprenderam, lá na faculdade de Babilônia, astrologia. Meus irmãos, eles foram para a faculdade aprender como que revela as coisas, como que adivinha as coisas. Quantos de nós aqui, antes de aceitarmos Jesus, investimos dinheiro para pessoas que fazem astrologia adivinhar a nossa sorte? Quantas das vezes nós ligamos o rádio para poder saber sobre o nosso signo? Quantas vezes nós buscamos nas bancas dos jornais aquele rodapé para poder saber sobre os nossos signos? Pois é, isso vem tudo de Babilônia. Não é nada novo.
eles aprenderam misticismo, eles foram formados junto com os magos, encantadores e feiticeiros de Babilônia. Todo cristão, como nos diz Daniel, estão sofrendo sério risco de aculturação. O que é a aculturação? É a perda da cultura e das suas crenças. O sistema babilônico, ele quer desconstruir tudo aquilo que você, pai, vem ensinando para os seus filhos. Jovens, tudo aquilo que você está aprendendo dentro da igreja, se você não se preparar, se você não levar a sério a sua fé, se você não aprender a palavra, você vai ser ridicularizado na escola. Talvez vocês que estão aqui não façam sentido agora, mas quando o seu professor estiver rindo da sua fé, você vai lembrar de mim. E a palavra de Deus te dá respaldo para você defender a sua fé. Pedro, na sua carta, diz que nós devemos estar prontos para poder dar razão da nossa fé. O Senhor Jesus que nós servimos, Ele dividiu a história, Ele mudou o calendário do mundo. A sua ressurreição é comprovada historicamente. Várias pessoas viram, testemunharam. O Senhor deixou um material tremendo para vocês, jovens, para vocês se especializarem, para vocês se conhecerem e defenderem a sua fé. Levem a sério a fé de vocês, façam uma diferença, porque senão vocês vão ser envergonhados. E não vai sobrar nada para vocês a não ser negar a fé de vocês na escola. Porque talvez vocês não estejam prontos para suportar a zombaria na escola. Se preparem, jovens. Se preparem. Daniel e seus amigos não recusaram o plano de estudo, pois estavam preparados em termos espirituais, morais e no conhecimento das Escrituras, para rejeitarem a doutrina de Babilônia. Jovens, vocês devem ir para a faculdade. Jovens, vocês devem ir para a faculdade. Jovens, o Senhor anseia para que vocês adentrem as faculdades, para que vocês preguem o Evangelho nas faculdades, para que vocês ganhem almas para Jesus na faculdade. O Senhor anseia por isso, mas se você não se preparar, meu irmão, você não vai a lugar nenhum. Se você não se encher do Espírito Santo, se você não orar, se você não jejuar, se você não buscar conhecer a verdadeira palavra de Deus, o Evangelho genuíno, o Evangelho que revela a Deus, você não vai fazer nada na faculdade. Você vai ser desconstruído na faculdade. E está mais fácil você entrar na faculdade um cristão raso que sai de lá um ateu, do que você entrar na faculdade e ganhar algo para Jesus, por incompetência sua, porque você nunca levou a sua fé a sério, porque você negligenciou a sua fé em casa, porque você não meditava na palavra de Deus de dia e de noite. Você gastou horas e horas do seu dia jogando no seu telefone, no seu celular. Você passou horas e horas desfrutando da Netflix e demais aplicativos, e você não amou a palavra de Deus, e você não se relacionou com Deus, você não chorou na presença dEle, você não buscou Ele, você não tem nada dEle. E não foi por acaso, não foi de repente. E sua mãe vai vir aqui na igreja e vai chorar e vai clamar, e meu filho desviou. Não, mano, ele era muito raso. Na primeira piada que fizeram com ele lá sobre cristianismo, sobre Jesus, ele já abandonou, ele já soltou.
Porque qualquer coisa que falou para ele, ele já falou, não é verdade, esse Jesus não existe, isso é tudo um monte de bobagem. Entendeu? Jovens, vocês vivem num tempo onde nunca se existiu tanta informação, tantos estudos organizados sobre a palavra de Deus, para que você possa defender a razão da sua fé. Sabe esse Daniel, igual nós estamos lendo aqui? Nenhum historiador ateu despreza que ele existiu. Amém? Nenhum historiador ateu despreza que existiu Nabucodonosor, despreza que existiu Babilônia. Ninguém despreza. E você, os ateus sabem tudo da Bíblia. E você que é crente, não sabe nada. O ateu te desconverte com a Bíblia. Vamos abrir os nossos olhos. A pergunta que eu faço para você, papai e mamãe, eu faço para mim, isso tem me incomodado. Aqueles que me conhecem sabem que o que eu estou pregando aqui é o dilema que eu estou vivendo. Eu tenho um filho de 8 anos de idade, muito astuto, muito curioso, custoso, inteligente. Se eu não me preparar e discipular ele em casa, ficar achando que ele vai aprender Bíblia no culto de quarta, no culto de sexta e no culto de domingo, ele vai rodar. Se eu não me posicionar como pai de Daniel e como pai desses meninos e colocar a palavra de Deus na mesa da minha casa, junto com a minha esposa, e dissecar a palavra de Deus e inculcar na cabeça dele, eu vou perder meu filho. Meu filho não vai para o céu. Porque eu estou negligenciando. Esses jovens, eles eram muito novos. E detalhe, gente, lá na Babilônia, ou lá em Judá, quando eles foram levados cativos, não tinha Bíblia no celular não, tá? Não sei se vocês estão pegando insight, naquela época não tinha telefone. Naquela época, para poder ler a Bíblia, você tinha que ir lá num lugar específico, pegar os rolos, abrir e estudar. Era difícil, era complicado. Eu acredito que a maioria de todos que estão aqui tem mais de uma Bíblia em casa, fora as inúmeras versões da Bíblia que tem no celular. Todo mundo aqui tem acesso ao YouTube. Nós somos a geração com o maior acesso à informação bíblica. Claro que tem informações péssimas, ridículas, mas tem muitos homens de Deus sérios, estudiosos, que dedicaram uma vida inteira estudando o Evangelho, nos ensinando de graça. Nós precisamos somente querer. No capítulo 3, nós já estamos caminhando para o final. Eu quero falar um pouco sobre manifestando o reino de Deus. Jovens, eu quero trazer para vocês a solução para esse problema. Como que vocês vão conseguir enfrentar essa realidade? A Bíblia vai nos dar inúmeras maneiras. Mas eu quero usar um texto que lá em casa essa música está sendo tocada constantemente, e o pessoal lá está ensaiando para cantar na festividade da semana que vem. E eu escolhi esse texto para que a gente possa falar. Efésios 6, capítulo 14. Efésios 6, versículo 14 ao 18. Nós vamos estar lendo. A palavra do Senhor vai dizer assim, ó. Irmãos, para enfrentar toda essa confusão, irmãos, para subsistir a todos esses ataques do diabo contra a minha vida, contra a vida de vocês, contra a vida dos seus filhos, contra a vida dos seus netos, contra a vida dos seus sobrinhos, contra a vida das pessoas que você ama, nós precisamos mergulhar nesse texto.
Efésios 6, versículo 14, nós vamos começar. A palavra do Senhor diz assim: permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo, aqui, ele vai usar os paramentos de um soldado romano. Ele vai trazer uma condição de guerra para poder falar com a igreja dos Efésios. Paulo, ele não foi num jardim e pegou um buquê de flor e falou: use a pétala, use o caule, use não sei o que. Raquel pode nos ajudar melhor, que ela entende mais de planta. Mas Paulo aqui, ele está usando uma armadura de um soldado que vai para a guerra, para poder nos mostrar que nós estamos vivendo uma batalha, para poder nos mostrar que o negócio não é brincadeira, que existe alguém que está pelejando pela nossa alma ferozmente, que tem alguém que está desejando continuamente a nossa companhia no inferno, e nós estamos brincando. Olha o que Paulo falou com a igreja dos Efésios. Ele pegou a armadura de um soldado romano para poder falar com aquele povo. Ele usou algo que aquele povo via toda hora e todo dia, que era soldado romano passando para lá, soldado romano passando para cá, soldado romano prendendo as pessoas, soldado romano crucificando as pessoas. Ele usa um paramento de força para poder falar com a igreja dos Efésios. No versículo 14, ele fala sobre os cintos. Naquela época, os homens, eles usavam uma espécie de um vestido, o qual o cinto era uma das ferramentas mais importantes da roupa. Num vestido, naquele vestidão que os homens usavam, não tinha bolsos. Então tudo que aqueles homens colocavam eram os seus cintos: o dinheiro, a espada, o documento, a carteira, a escritura. Era tudo colocado naquele cinto. Era impossível um homem com uma armadura ele sair pelas ruas sem o cinto. O cinto era a sua estrutura. O cinto era aquilo que o travava. Se ele precisasse correr, ele tinha que pegar a sua saia, o seu vestidão. Ele virava assim, colocava no cinto e saía correndo. Nós precisamos mergulhar na Bíblia para poder entendermos algumas coisas que estão escritas aqui. E o que Paulo vai nos dizer aqui? Falar dos cintos. Os cintos é a verdade é a palavra é a nossa estrutura, Jesus é a verdade. A verdade a qual nós cremos, ela é uma pessoa, ela é imutável, ela é inegociável, ela não muda, ela é eterna. A verdade a qual nós cremos, aquilo que é a nossa estrutura, a nossa esperança, a nossa segurança, é o Senhor Jesus. E ele fala, a verdade é o cinto. Mais abaixo ele vai falar ainda no versículo 14, da couraça da justiça. A couraça da justiça é a integridade, é a santidade, é a pureza de vida, a sinceridade, a piedade, o peitoral, que defendia as partes vitais do corpo.
Essas é as ferramentas que Paulo está trazendo para nós. Em um sentido mais elevado, revistamos da justiça de Deus. Ninguém pode vencer, nenhum de nós aqui podemos vencer com êxito o poder da tentação, a menos que seja justificado pelo nosso Senhor Jesus. Somente se o Espírito Santo habitar em nós, a única chance que nós temos é sendo habitados pelo Espírito Santo. No versículo 15, nós vamos ver Paulo falando: calçados do Evangelho da paz. Pois o Evangelho da paz, como foi falado para os jovens nessa manhã, é a mensagem da nossa reconciliação com Deus. E nada mais dá paz à nossa consciência. No versículo 15, nós vemos a importância que nós temos que ter de estarmos comprometidos e posicionados no Evangelho de Deus. Em Isaías, no capítulo 52, em versículo 7, vai dizer assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. O nosso Senhor ordena que seus discípulos sejam calçados com sandálias, para que estejam prontos para ir e publicar, declarar, anunciar o Evangelho da paz. Daniel, lá na Babilônia, mediante toda dificuldade, ele estava anunciando o Deus o qual ele servia. Ele estava testemunhando o Deus o qual ele servia. No versículo 16 de Efésios 6, nós vemos Paulo falar sobre o escudo da fé. Pela fé, repelimos todos os ataques do diabo, e pela palavra de Deus, o próprio inimigo é morto. Pela fé, irmãos, pelo escudo, ou seja, pela fé, a qual todo o corpo é coberto e protegido. A fé neste lugar deve significar a evidência de coisas invisíveis que todo crente genuíno tem em Deus, por amor de Cristo. Cristo que pagou pelos nossos pecados, e por causa do Senhor Jesus, pelo que Ele fez por nós, nós podemos chamar Deus de Pai. Por causa do que o Senhor Jesus fez por mim e por você, nós podemos chamar Deus de Pai. Nós que antes éramos inimigos de Deus, nós que antes éramos dignos do juízo de Deus, o qual nós só aguardávamos o tempo para podermos receber a ira de Deus, o Senhor Jesus, no seu sacrifício na cruz, Ele nos reconcilia ao Pai. E nós devemos anunciar o Evangelho da paz àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Estejamos prontos para calçar essas sandálias, para poder proteger os nossos pés, para que nós possamos trabalhar fortemente na pregação do Evangelho, para que através da pregação do Evangelho pessoas como nós, que um dia dignos do justo juízo de Deus, hoje salvos, devemos nos comprometer com essa causa. Versículo 17, capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete que continha uma representação emblemática de esperança, viz que a pessoa que usava o capacete com aquele elmo, todos já viram filmes que retratam o Império Romano,
aqueles soldados glamurosos, quando vestiam aquele capacete, se sentiam seguros. Aqueles que vestiam aquele capacete eram empoderados para seus compromissos, porque aquele capacete dava uma possibilidade que eles escapassem salvos da batalha. Portanto, a esperança de conquistar todo adversário e superar todas as dificuldades. Revestidos do capacete da salvação, o crente, ele pode superar o adversário e superar todas as dificuldades através do sangue do Cordeiro. A espada de que o apóstolo Paulo fala é a palavra de Deus. Isto é a revelação que Deus deu de si mesmo. Deus não precisa que venha um evangelho novo para poder o revelar. Deus se revelou através das Escrituras Sagradas. E isso é chamado de espada do Espírito, porque vem do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela vem do Espírito Santo e recebe sua realização na alma através da operação do Espírito Santo. No versículo 18, nós vemos Paulo nos orientando para que nós possamos estar sempre atentos, perseverando em oração, orando, perseverando pelas nossas causas, pelas nossas dificuldades e pelas dificuldades dos nossos irmãos. O que Daniel fazia na Babilônia? Daniel subia para o seu quarto, abria a sua janela que dava para Jerusalém e 3 vezes por dia orava. Aleluia! Jesus, glória a Deus. Orava. Daniel, nesse cenário desesperador, como um escravo, este que foi fiel no pouco, muito foi acrescentado. Estou terminando. Conclusão, Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Daniel e seus amigos foram fiéis aos detalhes, fiéis à lei de Deus, independente aonde eles estavam. E Deus foi acrescentando na vida deles a cada dia. Estes que, como nós, em um certo momento estavam vivendo uma grande tribulação, uma aflição, estes homens começam a revelar os sonhos do imperador Nabucodonosor e começam a ganhar voz na Babilônia, começam a ganhar respeito na Babilônia. Estes homens que antes eram escravos, agora se tornam governadores na Babilônia. Estes homens que chegaram acorrentados, subjugados, se tornam pessoas importantes na Babilônia, fazendo com que o imperador da Babilônia reconheça o Deus de Daniel. Sabe, meu irmão, sabe, minha irmã, o que eu quero dizer para você nessa noite é que, independente da situação que você está vivendo, no lugar que você está, se você for fiel a Deus, mesmo em tamanha dificuldade que você está vivendo, Deus pode fazer coisas sobrenaturais, aonde você está sendo envergonhado, aonde você está sendo criticado, aonde você está sendo subjugado, aonde você está sendo oprimido. Deus pode te levantar nesse lugar. Seja fiel ao Senhor, independente da circunstância. Jovens, aonde você estiver, sejam fiéis ao Senhor. Não se envergonhem do seu Deus. Não se envergonhem do seu Deus. Busquem o seu Deus. Conheçam o seu Deus. Entrem no seu quarto. Fechem a sua porta. Falem com Ele. Fala: Jesus, eu não te vejo com esses olhos igual o pregador anuncia. Eu não te vejo com os olhos igual o pastor fala. Se revela a mim. Me mostra quem tu és. Eu quero te conhecer. Se tu és esse Deus grandão, o qual todos falam que tu és, se revelem a mim, me convença que tu é Deus. Desperta em
em mim um desejo, uma sede de conhecer a tua palavra, de mergulhar nos teus escritos, para que eu possa te conhecer, porque esse Deus do qual eu estou falando, Ele transforma vidas. Ele pega um homem que um dia teve que fugir de um lugar como um assassino. Esse homem, ele vai escrever a lei e vai dizer: não matarás. Moisés saiu do Egito fugido porque matou um homem. Deus faz todas as coisas novas. O que Deus tem para mim e para você, nós não conseguimos compreender. Nós não conseguimos entender. Os projetos dele são de bem para a minha vida e para a vida dos irmãos. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas nós precisamos permanecer fiéis a Ele, independente da circunstância o qual nós estamos vivendo. Nós poderíamos nessa noite trazer uma pregação a qual nós pularíamos, nós gritaríamos, e de nada daqui nós levaríamos. Compartilhava com o pastor algo que eu enfrentava nessa madrugada, para poder trazer essa palavra de vocês, porque muitas das vezes uma palavra como essa, ela frustra a expectativa de quem vem às vezes buscando uma resposta. Está aí a sua resposta. Seja fiel ao Senhor aonde você está, passando o que você está. Glorifique ao Senhor, permaneça fiel. Olha o que Ele fez com Daniel. Olha o que o nosso Deus fez com José. Olha o que o nosso Deus fez com aquele menino que foi jogado num buraco, chegou no Egito escravo, começou a ser exaltado, a progredir na vida. Na hora que ele achava que estava tudo bem, foi parar num buraco de novo. Deus foi lá e fez a obra de novo. Um homem fiel, um homem que não se corrompeu, um homem que não roubou, um homem que não passou ninguém para trás, um homem que não adulterou, não traiu a confiança do governador enquanto ele teve a oportunidade com a rainha. E nós estamos nos entregando, nós estamos cedendo na primeira oportunidade que bate a nossa porta. Tamanha a nossa fraqueza, tamanha a nossa fragilidade. Nós precisamos nos consertar com Deus. A partir de mim, nós precisamos nos consertar com Deus. Nós precisamos ir para diante do Senhor. Senhor, nos tocas com as brasas do teu altar e nos purifica. Eu sou homem de lábios impuros, os meus olhos estão impuros, as minhas atitudes são impuras, eu sou autossuficiente, eu estou negligenciando, eu estou deixando desejar nessa daquela parte. E venhamos a nos alinhar com Deus. Isso que o Senhor espera de nós. Uma nação santa, uma geração eleita. É isso que o Senhor espera de nós. Um povo que seja testemunho dele aqui nessa terra. Meus irmãos, eu agradeço a oportunidade. Que essa palavra tenha crescido na vida dos irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. É importante nós entendermos cada processo nas nossas vidas. Embora aquele povo tenha ficado na Babilônia por 70 anos, eles saíram dali purificados. Nunca mais adoraram ao nome dos deuses. E até hoje, em 2024, o verdadeiro israelita não é mais um idólatra. Ele adora somente o Deus Jeová. Tem processos que nós precisamos de passar para viver em novidade de vida e sinceridade. Vamos ficar de pé, nossos jovens, El Shaddai, adorando o nome do Senhor.
Glória a Jesus. E nós, regozijando junto com os nossos jovens, glória a Jesus. O Shaddai adorando o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Papai, mãe, cada jovem que aqui está precisa de ser instruído na palavra de Deus. Precisa da vossa oração, precisa do seu cuidado. Não terceirize a sua responsabilidade. Às vezes fala assim, não, mas eu mando eles ir para a igreja. Não esquece o exemplo que arrasta. Mandar filho para a igreja, sem você estar aqui, você está dando mau testemunho para a vida dos seus filhos. A faculdade da Babilônia não é um curso superior, é o mundo aí de fora que está tentando seduzir. Use a sua autoridade de papai, mãe, queira sim um bom sucesso para o seu filho, queira um doutor, queira um engenheiro, queira um advogado, queira um professor, mas antes de qualquer coisa, queira um servo e uma serva de Deus. Eu falei.
permanecer de pé, os recados são bem breves. Nesta casa tem os nossos cultos, quarta e sexta-feira. Faz uma campanha para colocar a tua fé em ação quarta-feira. Sexta-feira, culto de ensino. E no sábado e domingo, a nossa festa. 13º aniversário desta igreja, nesse lugar, falando das verdades do Senhor Jesus. É o nosso convidado, e você, nesse caso, que é convidado, pode convidar à vontade. Queremos uma festa bem bonita para o nosso Senhor. Enquanto tantos lugares estão históricos de igrejas grandes estão fechando, nesse lugar o Senhor está guardando o povo sem parar. Então vamos agradecer ao Senhor por este cuidado. Glória a Jesus. Um aviso das nossas irmãs que está pedindo o seu carinho para que no sábado, nesse sábado, depois da consagração, vai ter um mutirão para deixar tudo bem lindo, bem limpo, para que a nossa festividade, que vai começar às 19 horas, esteja aqui. E às 19 horas é a abertura do nosso 13º aniversário. O conjunto unificado vai todo entrar orando o nome do Senhor. Vai ser uma festa bonita, então não deixe de estar conosco, trabalhando. E para que a gente possa conseguir ter recursos, nós estamos aqui com essa ação entre amigos, de uma cesta de Cacau Show. Você adquire com preço de R$5, estará ajudando essa festa a ficar bonita. Em várias das nossas irmãs aí, o departamento feminino está na frente. Glória a Jesus, você pode estar nos ajudando, porque nós temos vários gastos. No sábado, vou falar baixinho, para só os santos escutar. Nós vamos ter jantar 0800. Glória a Jesus. Vai ser uma festa bonita, esperamos todos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. A nossa EBD de domingo também vai ter um café da manhã todo especial. Domingo também nós vamos ter jantar, vamos dar mais informações. Nós contamos com a presença, com o trabalho dos trabalhadores que o Senhor enviou. Ele não chamou gente à toa, Ele chamou trabalhadores. Eis que os campos brancos já estão, e a gente precisa de trabalhadores para esta seita. Que Deus abençoe a sua semana, que Deus abençoe o seu trabalho, o seu estudo, os seus afazeres, e que nós possamos estar animados pelo Espírito Santo para estarmos aqui nas nossas próximas reuniões. Deus abençoe a vida desta igreja, Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. Vamos estar orando, glória a Deus, e pedindo a bênção ao nosso Pai. Soberano Deus e maravilhoso Pai, te agradecemos por este culto. Receba, Senhor Jesus, os nossos louvores. Receba, Senhor Jesus, o esforço de cada filho e de cada filha que veio do Senhor Jesus te cultuar, e que possamos ter do Senhor uma semana guardada, protegida. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dê, Senhor Jesus, uma semana de mentes transformadas, de pessoas que não cedem aos manjares da Babilônia, mas que têm força no Senhor para resistir o dia mau e os pratos do maligno. Por isso, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, que vai se apresentar dia após dia, santa, imaculada, até ser dia perfeito. É a nossa oração e a nossa gratidão pelos teus feitos, em nome do Senhor Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, desçam sobre a vida desta igreja, de cada um dos meus irmãos que recebem dizendo: Deus abençoe os nossos